vamos falar sobre o assunto que dá pano para manga, os casos amigdalianos. E aí hoje eu vou dar 3 dicas para você evitar a formação desses casos. Bom, primeiro eu vou te explicar o que é o caso. Sabe no fundinho da garganta, aqui, a gente tem as amígdalas. Então, se você pegar assim, você até sente um desconforto, porque você está apertando as suas amígdalas. Nessa glândula que é essa amígdala, a gente tem um monte de buraquinhos. Então, às vezes eu tenho mais, você tem menos, às vezes o meu é mais raso, o seu mais profundo. Cada amígdala tem um jeito, cada amígdala tem a sua anatomia. E aí, a gente come o dia inteiro, a gente às vezes tem pouca saliva para lavar a boca, tem uma saliva muito grossa, às vezes você tem refluxo, como eu tenho. Então, assim, nesses buraquinhos, se eles forem muito profundos, você pode ir acumulando resíduos alimentares, a saliva, micro-organismos. Então, quando a gente chega a formar, parece assim um carocinho, parece um grãozinho de queijo. Sabe aquele queijo cottage? Não sei se você já comeu. A gente compra uma vasilhinha e ele parece uns gruminhos, muito parecido com aquele kefir de leite. Então faz aquela massinha, só que é uma massinha um pouco assim mais densa do que um cottage, por exemplo, ou um kefir. Faz muito tempo que eu não faço kefir, mas eu acho que é mais ou menos como aquilo. E aí, dentro desse buraquinho, ela fica lá alojada, né, essa massa fedorenta. E aí, quando às vezes a gente tosse, espirra ou tá conversando muito rápido, aí essa massa se desprende da amígdala. Só que nem sempre que a gente tem essa massa, a gente vai ter alteração do hálito. E muitas pessoas dizem que sentem alteração do hálito, por quê? Porque essa massa, ela dá um gosto ruim na boca. Então, na parte de trás, lá da nossa língua, que é onde normalmente fica mais acumulado, placa bacteriana, às vezes resíduo alimentar, que tem menos oxigênio, isso tudo, essa própria placa que fica aqui, ela também tem a possibilidade de se deslocar e acumular dentro desses buraquinhos. Tem algum jeito da gente falar assim, nossa, eu não quero isso nunca mais para mim, eu não quero mais esses casos na minha boca, nas minhas amígdalas, né? Na verdade, na região da orofaringe. Não, não tem, a menos que você se disponha a fazer cirurgia para a remoção das amígdalas. Aí sim, aí você faz a amidalectomia com um médico otorrinolaringologista e aí a gente tem sim. Só que, você sabe, muitas vezes, nem sempre essa glândula ela vai sair por inteiro. Às vezes fica um pouquinho dela lá. E às vezes o paciente chega aqui no meu consultório e me diz, não, doutor, eu tirei, sei lá, quando eu tinha 10 anos, eu tinha 10 anos, eu tinha 2, eu tirei recente, e às vezes ainda fica um pouquinho. Então tem possibilidade sim de formar caso lá de novo. Só que é mais raro, por quê? Porque fica uma amígdala muito pequenininha. Então, tem um outro tipo também de cirurgia, na verdade é um procedimento mais conservador, que é o fechamento desses buraquinhos, que é com laser ou com outro tipo de cauterizador, que aí vai fechando esses, como se fosse poros da amígdala, né? E aí, quando é feito isso, você não pode, na verdade, o médico ele não te dá garantia de que isso vai ficar para sempre, que nunca mais você vai, esses poros nunca mais vão se abrir, que você nunca mais vai formar caso. Então, do que eu escuto aqui no meu consultório, normalmente as pessoas fazem opção pela remoção total das amígdalas. Mas não é todo mundo que precisa de tirar a amígdala. Eu faço casos e eu não tiro a minha amígdala. Por quê? Porque não tenho necessidade. Então, assim, de vez em quando eu vou fazer, eu vou. Quanto mais que eu formo o caso, quando eu estou com o meu refluxo um pouco mais alterado, mais acentuado. Isso eu percebo. Então, uma das principais formas da gente evitar essa formação dessa massinha no buraquinho da amígdala, na cripta, é a gente fazendo uma excelente higiene dos dentes e da língua. Então, assim, é necessária a fita dental ou fio dental, escovação dos dentes, não de 1 minuto, mas de 2, de 3 minutinhos. A fita não é só naquele entra e sai, não, a gente tem que fazer o movimento de abraçar os dentes para a gente poder remover essa placa bacteriana direitinho,
no último dente, lá por trás, na curvinha, a gente também tem que passar essa fita. Só que não para por aí, porque a limpeza da boca não é só limpar dentro das gengivas, limpar os dentes. A gente precisa de limpar a língua também. É claro, a limpeza da língua é bom senso, porque às vezes a sua língua não está suja, ela não acumula muito resíduo, né? Muito, a gente chama de biofilme, que é essa placa bacteriana amarelada ou esbranquiçada. Só que aqui na parte de trás da língua, aqui acumula mais. Por quê? Porque é uma área que a gente sente mais dificuldade para fazer essa limpeza. Aqui nessa região, a gente tem uma comunicação do nariz com a boca, a gente tem como se fosse um corredor. E aí, qualquer não, na verdade, a gente produz muco pelo nariz o dia inteiro. Então, por exemplo, em média, uns 500 ml ou um pouco mais de muco ao dia, né? Isso depende se você não tem nenhuma doença, se é uma criança, se é um adulto. Saliva é a mesma coisa, a gente produz bastante, mais de 1 litro de saliva por dia, em média, se você for uma pessoa saudável. Então, a saliva, se ela estiver grossa, ela fica parada nessa região mais posterior. Esse muco cai de lá do nariz para esse corredor que é dentro da boca, então para aqui na região mais posterior da língua. Então, é muito mais difícil de higienizar. Então, a gente tem que preocupar. Higienizei dentro das gengivas, os dentes e a língua. E para a língua, a gente tem limpadores específicos. Posso limpar com escova, Karine? É claro que pode. O importante é limpar a língua, mas a gente tem os limpadores próprios para isso, né? Que normalmente as pessoas chamam de raspadores linguais. O importante é que você faça essa higienização. Então, você vem lá do fundo para frente. Então, passa uma, passa duas, passa três. E tem limpadores que eles têm as cerdas como se fosse uma escovinha de língua e você vem, puxa de trás para frente, você vira, parece um rodinho e você puxa aquele caldo sujo. Só de limpar isso aí, de fazer essa forma de higienização, como eu acabei de dizer, você já garante já menos formação de cásium aí nas suas amígdalas. Mas é importante outra coisa. Às vezes a pessoa faz essa excelente higienização, mas não enxágua a boca direito. Fica resíduo alimentar, às vezes no fundo, que a gente chama de fundo do vestíbulo, que é embaixo. Se os implantes, fica às vezes entre os implantes. A gente precisa também, se usa próteses totais, que são as dentaduras, tirar tudo, fazer um bochecho bem vigoroso, que é colocar pressão, fazer isso aqui mesmo, ó, bem acentuado. Para quê? Para a água lavar bem a sua boca, certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu te aconselho a fazer, na verdade, a gente dá o pitaco. Quem cuida dessa região é o médico otorrinolaringologista. E aí, esse médico, ele ensina normalmente, é claro que eu também ensino para os meus pacientes, a lavar as narinas com soro fisiológico. Lembrando que nunca com ele gelado, ou seja, ele tem que estar em temperatura ambiente. Se por acaso você guardou na geladeira, aqueça um pouquinho de nada no micro-ondas, mas não pode ser quente, senão você vai queimar a sua mucosa das narinas. Então você insere 10 ml aproximadamente em cada narina. Quando você faz essa inserção do soro fisiológico em ambos os buraquinhos, em ambas as narinas, esse soro tende a passar um pela outra, às vezes cai lá no fundinho da garganta. É bom que caia mesmo, por quê? Porque ele vem lavando a região da rinofaringe, da orofaringe, que é esse corredorzinho que eu estou falando para vocês, que comunica com a boca. Então, essa é uma das formas que a gente tem também de fazer essa limpeza do muco que é formado aqui, que vai gotejando muitas vezes, principalmente se você tem rinite, se você tem sinusite. Então, isso aí, quando você tem essas doenças, é claro, o médico otorrino precisa te avaliar e precisa passar um bom tratamento para ajudar a controlar a questão das disfunções do nariz, das suas narinas. Então, essa é a segunda forma. A terceira forma, muito, muito simples. Não precisa de enxaguante bucal, é uma coisa banal. Quando você for tomar seu banho, se você toma banho 1 ou 2 vezes por dia, toma banho de água morninha, ou na pia da sua casa sai água quente. Normalmente no sul as pessoas às vezes têm uma pia que sai água quentinha. Então você coloca água morna na boca, água mais quentinha um pouquinho, água do chuveiro,
e inclina a cabeça para trás e faz o gargarejo. Esse gargarejo, ele é fundamental para ajudar a gente a limpar a nossa orofaringe, a parte lá de trás das amígdalas, a parte posterior da língua. Então, isso é importante. Então, esse é o terceiro passo. Agora, um complemento que não pode faltar é o quê? Beber água. A gente precisa beber água. Beber água para termos saliva, para termos muco nasal, para termos um bom processo de eliminação das fezes que está nos nossos intestinos. Então, a água ela é fundamental para todo o nosso organismo. Então, se eu bebo bastante água, com certeza eu vou ter mais saliva. A saliva ela é dependente de água. Então, se preocupe com isso. Vamos relembrar, então, o primeiro passo é fazer uma boa higiene da nossa gengiva, dos nossos dentes e da nossa língua. E depois fazer um excelente bochecho. O segundo passo, lavagem das narinas com soro fisiológico, lembrando o que? Temperatura ambiente. Terceiro, enxague muito bem, faça o gargarejo durante o banho, ou mesmo quando você for escovar os seus dentes, até mesmo com água natural, né? A água que você está lá na pia aqui em Goiás é muito quente, a gente não tem água, normalmente não, né? A gente não tem água nas nossas pias, dos nossos banheiros. Então, põe lá para trás, faz um bom gargarejo e não se esqueça, beba bastante água. Assim, a gente evita de remover as amígdalas, evita a formação dos casos. Mas, Karine, você acabou de falar nesse mesmo vídeo, você faz os casos, você tem mau hálito? Você sabe que de vez em quando eu posso apresentar? Todos nós podemos. Então, quando eu tenho muita insegurança se esses casos estão fazendo ou não a litose, o que a gente faz? A gente verifica através dos exames. Então, eu vou no profissional, no cirurgião dentista qualificado, no diagnóstico e tratamento da litose. Aí sim, ele vai verificar como estão suas amígdalas, a sua boca, em geral, dentes, língua, gengiva, tudo. Se tem uma feridinha. Então, ele vai te prescrever o melhor tratamento. Então, existem sim profissionais que são qualificados no diagnóstico da halitose. E aí, para isso, você vai poder, isso vai contribuir com a sua insegurança em relação ao hálito, se o problema que você está achando que está acontecendo nessa alteração é pelos casos. Mas fica aí a dica. Olha, se inscreva aí no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver perguntas, coloque aí que quem sabe eu não consiga responder. Me acompanhe também pela minha rede social do Instagram. Tem também podcast que estão nas melhores plataformas. Mande aí quais são suas dúvidas. Se você conversar comigo lá pela outra rede social, com certeza eu consigo te responder melhor do que aqui no canal do YouTube. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.